Nós começamos, já estamos no quarto, né? O Silvio talvez se confundiu, porque o Salmo 120 ele pregou o ano passado, né? Então, na sequência que nós estamos, é o terceiro, mas o Salmo 120 faz parte e foi o primeiro salmo dessa série de salmos dos degraus, salmos dos peregrinos. E aí a gente tem a listinha do que a gente viu já até hoje, né? O Salmo 121, o Silvio pregou para nós aquela ideia: em minha angústia clamei ao Senhor, porque o peregrino está rodeado de pessoas que através do uso da língua, faziam muitos males para eles, né? Daí o Salmo 121, nós descobrimos que o Senhor é nosso socorro. Aí no Salmo 122 encontramos a alegria do encontramento, né? O salmista extremamente alegre quando disseram para eles: vamos à casa do Senhor. E quando ele chega diante de Jerusalém, então ele fala: ó Jerusalém, eu estou aqui, né? Então toda a grandeza ali desse encontramento do povo de Deus, né? Que é chamada casa de Deus. E hoje nós vamos ver o Salmo 1, 2, 3, Salmo 123, que tratam das hostilidades na jornada. Uma coisa que a gente precisa entender: o que é um peregrino, né? Quem são os peregrinos? E no relacionamento de Deus com o seu povo, com aqueles homens ou mulheres que desenvolveram um relacionamento de serem chamados, de serem aceitos por Deus e terem um propósito de vida em ir em direção a Deus, todas as pessoas se tornaram peregrinos nessa terra, né? É interessante que uma das pessoas que não morreu no Antigo Testamento, a Bíblia fala que andou Enoque com Deus e esse o tomou para si. Então a ideia é de que ele estava andando, né? Talvez se aproximou tanto de Deus, falou: deixa ele pertencer a esse lugar, agora vem para cá, né? Então ele andou com Deus. Então essa ideia do peregrino. E a ideia de peregrinação, ela está muito relacionada à nossa jornada aqui nessa vida. A jornada de filhos de Deus, de povo de Deus, que cumpre um propósito, que já não pertence mais a esse mundo controlado pelo maligno e um mundo preparado para a condenação do próprio Deus. Então Deus ele nos desarraigou pessoas que, quando Deus veio até essas pessoas, eles creram. Então Deus desarraigou essas pessoas deste mundo, já não pertencem mais a esse mundo e estão livres da condenação que será derramada sobre esse mundo. Então a ideia de peregrinação parece que já começa lá no início, já com essa ideia de cumprir propósito, lá com Abraão. Através de Abraão, Deus então começou um processo de redenção que culminaria com Jesus. Então lá em Gênesis 12, versículo 1 e 3, que é a dobradiça do livro de Gênesis, Deus fala o seguinte para Abraão: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, existem vários peregrinos, pessoas que não se contentam em ficar no lugar, sempre tem um comichão de estar saindo, mas é o coração deles que os leva a fazer isso. Ou de repente a pessoa chega no lugar, ela arruma tanta encrenca que ela tem que sair para outro lugar, para sobreviver. Mas Deus, ele muitas vezes, no caso aqui de Abraão, ele chamou Abraão com um propósito: deixe a sua terra e a sua parentela. Não foi fácil para Abraão. E ele leva o seu pai junto consigo, vai até Padã Arã, lá o seu pai morre, ele não tinha herdeiros, ele leva Ló junto consigo para ser o herdeiro né, de estepe ali para a sua herança. Então nós aprendemos algumas coisas aqui sobre esse texto aqui, do que é um peregrino. Peregrinos são aqueles que andam por terras distantes. Aí nós vemos aqui, no caso de Deus tornando Abraão um peregrino, que Deus ia fazer dele uma grande nação, sendo que ele não tinha filho. Então, Deus, quando chama alguém para ser peregrino, tem coisas que Deus vai realizar através de nós, que nós não temos capacidade ou força para fazer aquilo. O peregrino é chamado para esse propósito.
Deus engrandeceria o seu nome, ele seria conhecido, não no sentido assim de ser igual a essa fama secular, mas seria um exemplo e se tornou exemplo da nossa fé. Seria uma bênção para outros. Então, tem peregrinos que tem cidades, quando o forasteiro chega, né? Ele está chegando, os caras, quem que é esse cara? Já fica meio assustado. Porque normalmente a fama de alguém que é peregrino, um forasteiro, é uma pessoa perigosa. Você não sabe quem ele é. E aqui Abraão foi chamado para ser bênção. Onde ele fosse, ele seria bênção naquele lugar. E Deus fala, eu abençoarei vocês e abençoarei os que te abençoarem. Então, se alguém aceitar você, se alguém abraçar você, se alguém acolher você, se alguém for hospitaleiro com você, Abraão, eu vou te abençoar. Mas também, se alguém te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. Então, se alguém não gostar de você, daquilo que você crê, daquilo que você professa, eles vão ter que acertar contas comigo. E aí então Deus fala, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Então da descendência de Abraão, Deus ia então trazer Jesus, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, da semente de Abraão. Então aqui com essa ideia já temos esse aspecto de Deus de trabalhar com povos que são peregrinos, com pessoas que são peregrinos. Com essa ideia de eu estou em terra distante, esse lugar eu vou usufruir dele, eu vou me apropriar de coisas que vão me dar conforto, vão me dar prazer, mas eu não pertenço aqui. Eu tenho um propósito de vida. E muitas vezes ser conduzidos por Deus para cá e para lá para cumprir esse propósito. Os peregrinos têm algumas ideias, né, que uma listinha de palavras aqui do que eles têm que fazer. Eles são. Então eles obedecem um chamado. Esse peregrino, na perspectiva de Deus, ele sempre obedece o chamado. Ele não vai por conta própria. Ele é enviado. No Novo Testamento nós temos vários missionários, Paulo e os discípulos, eles são enviados, o Espírito Santo vem e atua na igreja, eles são comissionados, eles são enviados. Toda pessoa que é um peregrino de Deus, ela não vai por conta, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho um sonho. Não, é Deus que sempre vai colocar para a igreja, para outras pessoas, e esse desejo do coração, e testificar que realmente é aquilo que Deus quer. Eles nunca param, eles têm um comichão. Né? Eles buscam a morada eterna, sempre estão visando algo. O que eles fazem aqui é em virtude da morada eterna. Eles não fazem para se estabelecer pronto e viver uma vida para eles aqui. Eles veem o futuro. É interessante que as pessoas, há muito tempo atrás, o meio evangélico sério, né? Eles eram pessoas que mais pensavam no futuro. E pensando no futuro, eles mais construíram hospitais e escolas. É interessante isso. Parece que é uma incoerência. Se você pensa no futuro, você não quer saber, não quer atuar, não quer providenciar nada aqui, não quer ajudar em nada. Mas não, toda pessoa que pensa muito na pátria celestial, no futuro, é a pessoa que mais atua para facilitar a vida das pessoas aqui. Eles expressam a sua fé. Onde eles vão, eles expressam, eles demonstram naquilo que creem. Eles nunca recuam, eles nunca voltam para trás. Eles desejam uma terra melhor. Sempre estão caminhando e vislumbrando aquilo que vem lá depois. E eles, quando morrem na fé. Então esse é o desejo que Deus quer para o peregrino que é chamado por Ele. Agora, nem todos nós, né, e a maioria dos peregrinos, de repente são 100% em cada um desses itens. Esse é o desafio nosso como peregrinos. E olha só o que Jesus falou a respeito dos peregrinos, daquele que segue a Ele. Em João 15, versículos 18 a 19, Jesus fala o seguinte: se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencesse a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso o mundo os odeia. Jesus chama os discípulos: vinde a mim que vos farei pescadores de homem. Se eu fosse Jesus, eu nunca falaria isso. Isso aqui quebra todas as pernas de alguém que está querendo seguir Jesus e entrar nesse empreendimento. Eu tinha que esconder. Não, olha, gente, o pessoal vocês vão ser famosos, todo mundo vai gostar, vocês se tornarão ricos. Essa é a proposta secular. E Jesus, ele quebra as pernas dos discípulos. O mundo vai os odiar. Ele joga limpo, ele joga claro. E somente o Espírito Santo capacita os discípulos a seguir em frente.
E aí Jesus, por causa dessa realidade que o mundo vai nos odiar e que nós não pertencemos mais ao mundo, e se o mundo nos amasse, seria um sinal muito complicado, seria um sinal de que nós pertencemos ao mundo. Então, por causa disso, Jesus, lá no cenáculo, ele ora ao Pai. Sabendo dessa realidade, ele fala o seguinte: não peço ao meu Pai que os tires do mundo. Vocês não são do mundo, mas estão no mundo. Mas que os proteja do maligno, de praticarem o mal e de serem afetados pelo mal. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra, que é o que vai fazer com que eles fiquem em pé e firmes. Então essa é a realidade dos peregrinos que a Bíblia trata para nós. E não sei se vocês estão percebendo, essa realidade de ódio está cada dia ficando mais difícil, né? Você vê com as mídias sociais, as próprias mídias, elas estão de uma tal forma impondo um ódio, uma hostilidade, uma agressão e uma pressão moral, emocional sobre aquele que tem alguma ligação com Deus. Não sei se você tem acompanhado muito, mas esse governo que nós temos no Brasil, de repente ele fez não é um governo perfeito, tem vários problemas, não é um governo cristão, mas o caminho que se estava indo era tão oposto a Deus, era tão afundado no pecado, e isso também lá na Bolívia, que de repente um governo que tem uma leve afeição por Deus, uma leve afeição àquilo que é as coisas que Deus valoriza, família, moralidade, de repente passou a ser odiado. Então, se tem um ministro que confessa a Deus, ele é odiado. As pessoas nem conseguem ouvir as propostas. Então, nós temos aí a Damares, nós temos o único ministro que não é tão odiado assim, mas estão procurando, é o Tarcísio, da infraestrutura, que é cristão também. Então, o ministro agora de Ciências, é um dos mais brilhantes cientistas do mundo. O currículo dele é fantástico, mas ele recebe tanto ataque, mas parece cachorros assim babando, querendo destruir ele, por causa simplesmente do fato que ele crê em Deus. Então, nós estamos passando um momento que é praticamente essa imagem que nós estamos vendo aqui. Eu coloquei imagens que são possíveis de serem mostradas. Mas vocês já talvez presenciaram a parada gay, né? Uma transexual se apresentando como Jesus e deturpando as palavras de Jesus, alguns assim colocando cruzes em certa parte do corpo, e assim expostos, né? E aí quando alguém vai falar que isso não é legal, não é imoral, é um ataque feroz. Então nós vemos pessoas, os muçulmanos, matando alguns cristãos de uma forma tão radical, sem ter tido nenhuma afronta, nenhum embate entre eles. Então por que isso? Nós temos uma palavra em inglês que é chamado hater. Não sei se já ouviu falar, isso aí é um hater. É praticamente quando você publica alguma notícia, alguma coisa, e o cara vem já só para te destruir, e ele não vai discutir as ideias, ele vai atacar a pessoa que tem aquela ideia. Então é chamado ataque ad hominem. É uma ferocidade. Então essa palavra hater, poderíamos dizer que tem um raterismo. Né? É uma ideologia hoje. As pessoas estão assim, toda hora vendo, quando surgiu a publicação, vai lá e briga, destrói, humilha, combate e inventa histórias. De repente teve alguns políticos, alguns cargos lá no Brasil, que o cara ocupou um cargo, eles foram vasculhar a vida do cara quando o cara era adolescente. Uma coisa que o cara falou lá na adolescência, tentando destruir a pessoa em si. Então, por que tanto ódio? Isso surgiu essa palavra raterismo. E o Salmo 23 fala a respeito disso. O Salmo 23 fala que, como peregrino
nós que estamos aqui nessa jornada de vida, podemos enfrentar, como nós devemos enfrentar essa onda de ódio, esse raterismo. É interessante que nunca outros povos, igual os judeus no Antigo Testamento, igual os cristãos, foram tão odiados e tão perseguidos como qualquer outra nação. Vários povos já foram perseguidos, foram dizimados, sofrerão muito, mas igual a sempre, igual aos judeus, igual aos cristãos, não tem. E muitas vezes até por agir de forma correta, mesmo agindo de forma correta, mesmo trazendo progresso, mesmo sendo honestos, eles são odiados por terem uma ligação com Deus. E o salmista, no Salmo 123, a gente não sabe direito esse Salmo 123, a que o salmista está pensando. Em que momento que o salmista olhou uma situação e lembrou dessa questão, desse ódio, dessa perseguição, dessa tentativa de destruição de alguém que é fiel a Deus? A gente não tem certeza, mas a maioria do pessoal acha que foi após o cativeiro babilônico. A nação de Israel, o Judá, a tribo do sul, tinha desobedecido a Deus, então Deus tirou a nação de Israel lá da onde eles estavam, permitiu que fosse destruído o templo. Eles ficaram 70 anos no cativeiro, Deus os protegeu lá, cuidou deles, e daí Deus, depois de 70 anos, então fala para eles voltarem e reconstruir o templo. Nós pregamos isso sobre Ageu. Quando eles voltam, encontram ali os samaritanos, pessoas misturadas, e que de início queriam fazer um pacto com eles. Vamos fazer um pacto aqui, a gente coloca um bem bolado aqui, a gente se junta aos bentôs aqui, a gente convive bem. Mas, sob a liderança de Neemias e Esdras, eles se lembraram como a nação de Israel no passado tinha sofrido muito por causa dessa questão de se misturar, de não fazer diferença e não ser diferente, desobedecer a Deus e agregar coisas que não tinha nada a ver com Deus na sua adoração, na sua vida. Então os judeus que voltaram pobres, que encontraram o templo destruído, rejeitaram essa oferta de se misturar. Por causa disso, essas pessoas começaram a lançar palavras, zombaria, desencorajamento. E mesmo assim o povo judeu continuou firme ali com Neemias ali, demorou um pouquinho, mas eles estavam batalhando. Aí então, de repente, essas pessoas acharam uma ideia de inventar mentiras para o imperador lá da Pérsia, dizendo que eles estavam edificando a cidade para destruir, para se libertar da Pérsia. A Pérsia deixou eles virem até reconstruir o templo, mas eles deveriam manter ainda o pagamento de impostos e não se libertar da Pérsia, não fazer uma revolução. Então, no começo tentaram fazer uma aliança, depois começaram a zombar. Vocês estão construindo, não vai dar em nada, vocês são pobres, isso daí não vale nada, deixa de fazer isso. Depois começaram a ameaçar, até com emboscadas, com armas, assim. Daí os judeus permaneciam fiéis, eles então inventaram uma história para o imperador da Pérsia. Por causa disso, eles pararam, os judeus perceberam que o negócio era muito sério e o templo ficou parado de reconstruir 14 anos. Talvez seja isso. Talvez seja essa lembrança desse momento assim tão difícil, de tanta opressão na história da nação de Israel, que o salmista vai escrever esse salmo. E ele vai dar para nós conselhos de como a gente deve enfrentar esse raterismo, esse ódio. Agora a gente precisa pensar, em primeiro lugar, definir e deixar bem explicado uma coisa aqui. Algumas vezes pessoas vêm assim para você, para mim, para qualquer pessoa: cara, eu estou sofrendo uma perseguição lá no meu trabalho, eu não aguento mais, eu já clamei para o Senhor não me livra. Mas por quê? O cara chega atrasado, falta no trabalho, só dá furiô. E aí ele está recebendo a justa indignação do seu empregador. Ele está recebendo o castigo da sua negligência. Então, o texto aqui que está tratando aqui não é uma perseguição ou punição
zombaria por causa de algo que a pessoa fez de errado, mas simplesmente pelo fato dele professar a sua fé e a sua ligação, a sua dependência no único Deus verdadeiro. Então é um sofrimento advindo por causa da sua fidelidade a Deus e agindo de forma correta e justa. Então é disso que está falando aqui. E a primeira dica, o primeiro pilar assim que o salmista fala, está no versículo 1. Olha só o que fala o versículo 1. Levanto meus olhos para ti, ó Deus, que habita nos céus. Como o peregrino deve enfrentar a hostilidade? Primeira coisa, quando essa hostilidade é porque você ama a Deus de todo o teu coração e você está agindo honestamente, está agindo com fidelidade a Deus, e mesmo assim vem a zombaria, vem o escárnio, vem a perseguição, vem a hostilidade, a agressividade. Levante seus olhos para Deus. Aqui o salmista, ele é bem orientado, bem inspirado por Deus, no certo sentido, porque quando a gente sofre essa perseguição, a gente fica olhando do lado e olhando para baixo, a gente abaixa a cabeça sem vergonha, mas o salmista fala, olhe para cima, olhe para o alto. E o que nós vamos ver no alto? O que o salmista fala assim, que ao olhar para cima, o que a gente deve ver lá, o que a gente deve enxergar lá? Um Deus entronizado. Um Deus soberano. Um Deus criador dos céus e da terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que só fez os céus e a terra. Que tipo de socorro é esse então? Se Deus fez os céus e a terra, e Ele vai mandar o socorro, não é um socorro qualquer. Você está numa estrada, numa viagem longa assim e tal, de repente, meio deserta, fura um pneu. De onde me virá o socorro? Esse é o sentimento, esses momentos que você está num desespero, você não sabe o que vai acontecer, e olha para tudo quanto é lado, vê se enxerga alguma coisa, será que é para esse lado? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? E aí o salmista, não, para, sossega, olhe para cima. E ao olhar para cima, você vai ver um Deus entronizado sobre todas as nações. Um Deus entronizado sobre todo o universo. Um Deus que é soberano, que reina. E ao olhar para cima, você vê esse Deus que se manifestou no nosso meio. Você vê esse Deus quando os pastores o visitaram e viram ele na manjedoura. Você vê esse Deus juntamente quando era pequeno, indo lá no templo. Você vê esse Deus lavando os pés dos discípulos. Você vê esse Deus lá na cruz. Então é um Deus que está transcendente, lá soberano sobre todas as coisas, mas é um Deus imanente que viveu a nossa história, que entrou na nossa história, sentiu na pele a agressividade, a hostilidade, o rateirismo. É um Deus que doeu na sua carne. Então não é um Deus esquisito, estranho, que você tem que explicar detalhes. Ele sabe. Ele é o que mais sofreu, apesar de não ter cometido nada de errado. E esse Deus, ele fala que o salmista fala assim, levanta os meus olhos para ti, ó Deus, o Deus que habita, o Deus que está entronizado, o Deus que habita nos céus, que tem todo o controle. Essa é uma lembrança que eu tenho que ter, porque diante do sofrimento, das perseguições, da hostilidade, eu tenho que saber que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele não foi para o Havaí tirar férias. Ele não esqueceu da gente. Tudo isso pertence a um plano maior. Então, nesses momentos quando eu tento buscar fuga, tento buscar um escape ou uma ajuda, eu corro perigo, se não olhar para cima. E ao olhar para cima, eu encontro a palavra dele também. As alianças que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, a aliança que ele fez com Moisés, a aliança que ele fez com Davi, a aliança que ele fez na nova aliança.
Então, essas estipulações, eu sei exatamente o que Deus prometeu ou não. Em resumo, tudo isso, eu vou encontrar um Deus, através da história e das alianças, um Deus que é fiel a si próprio. Eu posso até buscar fazer alianças aqui, ó, você me ajuda aqui, vem lá, e aí ó, eu pago tanto. E na hora do livramento, cadê o cara que estava aqui? Já deu calote em mim. Quantas pessoas que muitas vezes colocam a sua esperança, o seu socorro, o seu alívio em coisas que são passageiras, e nós vamos levar os calotes da vida. Além de perdas, ainda temos que enfrentar a situação sozinhos. Mas o salmista fala, olhe para cima. Olhe em silêncio para cima, observe. Mire, né? A palavra em espanhol aqui, né? Mirar, tá certo, Ana? A ideia de, né? Olha bem. Veja quem é Deus. Descubra quem é Deus, o Deus da palavra, o Deus que se revelou aqui com esses homens. A ideia não é somente ficar olhando, não, mas saber tudo aquilo que Deus é, e diante dessa miserabilidade que é esse mundo. O versículo 2, o salmista fala assim, continuamos, isto é, olhou, mas a gente dá uma olhada, e daí tem tanto barulho aqui, tem tanta ameaça aqui, que a gente tira o olho, a gente tira o foco. Mas o salmista fala, continuamos a olhar para o Senhor, para o Jeová, nosso Elohim. Isto é, o Deus que é Criador e o Deus que é sobre todas as coisas, sempre é. Ele usa dois nomes de Deus aqui, os dois nomes mais importantes e mais sagrados. Então continuamos a olhar para Ele, não tire o olho dele. Foca. Esperando sua compaixão. Isso é para que Deus tenha. Continue orando e espere, aguarde a compaixão. Se tem um Deus, o único Deus, Deus é verdadeiro, mas tem essas invenções dos seres humanos que falam que existem deuses, mas nenhum desses fabricações que o homem faz são deuses iguais ao nosso Deus. O nosso Deus que é santo, justo e bom, que nós nos tornamos inimigos dele por causa do nosso pecado, e mesmo assim ele é um Deus compassivo. É um Deus que entende o nosso sofrimento, a nossa miséria. Como que devemos então continuar olhando? Aí o salmista vai usar dois exemplos, que é o mesmo exemplo, é uma só questão. Como os servos que olham para as mãos de seus senhores. Ou como a serva que olha para a mão da sua senhora. A mesma coisa. Então esses homens ricos, esses senhores, esses reis, o homem tinha geralmente os servos que estavam ali à disposição para servir, e a senhora também tinha essas servas. Os servos não olhavam para os olhos dos seus senhores. E os seus senhores não trocavam palavras com os seus servos. Tudo era na base do gesto. Já viu isso? E é interessante, quando tinha uma intimidade tão grande entre a senhora ou o senhor com o servo ou com a serva, que estavam vivendo. A serva sabia muitas vezes mais detalhes, mais preferências da sua senhora do que o próprio marido. E o servo sabia muito mais coisas do seu senhor do que a própria esposa. Havia uma relação ali que de repente acontecia um negócio, o senhor só dava aquela olhadinha para o servo já sabia. Ou fazia um gestinho assim. Era uma intimidade que pequenos detalhes já representavam muita coisa. Meu filho jogava tênis, e uma das regras do tênis, você não pode falar nada, não pode dar palpite. E eu ficava agoniado assistindo o jogo ali, porque de fora é muito mais fácil. E aí eu com meu filho falei, de vez em quando tinha momentos que era somente para ele bater uma bola mais leve, mais tranquila, controlada, outras vezes era para ele dar pancadas. Eu falei, tem hora que você tem que dar pancada, aí você estava dando bola leve, tem hora que você tem que dar bola leve, você estava dando pancada. Então, vamos combinar alguns gestos. Eu fico lá longe, mas de acordo com a minha posição corporal, você olha e você vai pensar, então você vai agir.
Aí eu fiz isso. Então eu falava para ele, olha, se eu ficar com as pernas abertas e as mãos em cima da perna, significa para você jogar tranquilo, numa boa. Joga tranquilo, bola leve e tal. Agora, se eu cruzar os braços, solta a mão. Pancada, pancadaria, bate forte. Tá bom. E ele começou assim, então, num jogo lá a gente fez um teste, deu certo. No outro jogo eu estava com ele lá e estava meio querendo chover, o tempo estava quente, mas estava querendo esfriar. E de repente ele continuou jogando, aí eu colocava, abria as pernas assim, estava um pouquinho, a mão descansada na perna, e ele batia devagar. E dava uma espiadinha para mim, já entendia o negócio. Aí, de repente, eu estou conversando com uma pessoa aqui, e ele começou a perder o jogo, totalmente descontrolado. E cada vez afundando mais. Eu não sei se ele ganhou ou perdeu o jogo. Sei que foi um jogo difícil. Aí eu cheguei para ele e falei, o que aconteceu? Por que você perdeu esse controle? Só batia a bola forte. Ah, pai, você ficou com o braço cruzado lá? Aí eu, é que estava frio. Eu nem percebi, eu esqueci. Mas na nossa combinação ele estava entendendo que ele devia dar pancada. O que Davi está falando aqui é para a gente mirar, e isso é não somente olhar, mas esperar. E uma das coisas que nós não temos quando passamos por dificuldade e agressividade, e principalmente não temos com Deus, é essa paciência de esperar. Deus tem o seu tempo certo. Depois de 4.000 anos quase, foi que Deus trouxe o Redentor. As promessas que Deus fez para Abraão, Abraão recebeu uma promessa aos 75 anos de que teria um filho. Aos 100 anos ele foi ter esse filho. E Abraão não viu as promessas que eram para ele se concretizar. Nós somos apressados. E o salmista aqui ele fala, não somente ore, mire Deus, mas espere. Espere em algum momento a mão de Deus dar algum sinal. Mas apesar do salmista ter usado esse exemplo aqui, desse sinal para dar ordens, aqui o salmista está falando que nós vamos receber ordens de Deus. É que o sinal de Deus será para Ele nos dar compaixão, livramento. Espera. Então praticamente Deus fala, espera. Um pouquinho mais. Segura as pontas. Fica firme. Não sai daí. E é interessante que o livro de Apocalipse, logo no final, as pessoas que tinham morrido durante a tribulação estão clamando, até quando, Senhor? O Senhor não está vendo lá? Olha ali. Mas de repente, vai sair uma voz de dentro do tabernáculo da presença de Deus. Chegou a hora. Nós estudamos essa semana, sexta-feira, lá em Quixuada, quando Jesus, em João 12, ele fala assim, chegou a hora. Chegou a hora. Deus é soberano, nós não podemos alterar o cronograma de Deus. Então, aguentar o sofrimento pode ser muito mais sofrido se a gente não manter o nosso olhar e esperar a misericórdia que vem de Deus. Versículo 3. Além de mirar para Deus, além de apenas esperar, nós temos que confiar em Deus. O salmista fala assim, confia. Não duvida. E o tempo, quanto mais se passa, mais bate no nosso interior e começa a nos enfraquecer. Nós começamos até a duvidar. E aí as hostilidades, o seu Deus não existe. A nação de Israel, várias vezes, elas foram cercadas, Jerusalém foi cercada por exércitos inimigos, e eles zombavam. Aonde está o Deus de vocês? Olha aqui, nós podemos fazer o que quisermos de vocês. Cadê o seu Deus? Não existe. Então, nessa hora, além de olhar para o alto e ver um Deus entronizado, além de apenas esperar, nós temos que confiar, renovar a nossa confiança. A história toda da Bíblia, se nós vemos lá de Gênesis até o Apocalipse, é o trabalho de Deus fazer com que a gente o conheça e descobrimos o quanto Ele é fiel a si próprio, então a gente pode se deleitar e confiar nos seus projetos. Esperar única e exclusivamente nele. E aí o salmista fala o seguinte, tem misericórdia de nós, Senhor.
tem misericórdia. 2 vezes ele vai falar isso, compaixão e agora misericórdia. Pois estamos cansados de tanto desprezo. O salmista está falando, está difícil. Está difícil. Mas o salmista, ele não virou as costas. Ele olhou, ele continuou esperando, e ele clamou na expectativa de que somente Deus pode resolver o problema. Ele não saiu. Ele não foi buscar ajuda em experiências ou em estudos humanos. Ele continuou lá pedindo por misericórdia, porque ele sabia que só Deus poderia resolver o problema dele. No versículo 4, talvez agora essa palavra seja até um pouco estranha, mas o salmista também ele fala que além de olhar para Deus, além de esperar apenas em Deus, além de confiar, manter essa confiança em Deus, que Deus é o único que pode dar-nos misericórdia, ele fala que a gente deve ser inconformado. Mas parece que inconformado não dá ideia, parece uma coisa negativa. Esse cara é inconformado. Esse cara é inconformado. A ideia da palavra inconformado aqui é alguém que não toma forma. É alguém que não se amolda. O que o texto está falando aqui? O salmista ele fala o seguinte: estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. O que o salmista está falando aqui? Estamos saturados. Não sei se você já viu em som, se você tem um aparelho de som ou no celular, alguma coisa, que mede volume. Então, se você aumenta muito esse som, ele passa aqui do amarelo, que já é um sonzinho que já vai perdendo qualidade, e entra nesse nível vermelho, que é a saturação. Aqui fica aquele ruído, o som fica feio, ruim. Isso é saturação. É a mesma coisa, de repente, a mulher está limpando a sua casa e ela está usando o pano ali, né? Aqui no Japão não tem tanto isso, mas vamos supor, no Brasil, aquele quintal, você está usando um pano ali com água, você está esfregando o pano e puxando a água e o pano vai ficando cada vez mais molhado. Se você não torcer o pano, não tirar a água do pano, não adianta você ficar esfregando, não vai secar, não vai limpar o terreno, o chão. Por quê? Esse pano vai estar saturado. Ele transbordou. Ele foi além. Ele está num fastio. O salmista fala, tá demais, ó Deus. Está transbordando. Está repleto. Está saturado. Não tem mais espaço. De tanta zombaria que eu estou recebendo. E ele fala o seguinte: nós estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Zombaria afeta o caráter. A zombaria, ela vem de encontro àquilo que nós somos. É uma ridicularização. O desprezo é você não considerar a pessoa, não ter nenhuma afeição e deixar de lado. Não considerar a pessoa como até ser vivo. Então o salmista fala, estou saturado com isso. Transbordou. Não aguento mais. Quando acontece isso, quando, por exemplo, aqui, vamos supor, está lá no som. Durante o louvor eu fico lá, depois quando eu venho para frente, Lisandro vai lá. E vocês já viram aquele sonzinho que a gente chama de microfonia? É uma saturação. É quando o som da caixa é recebido pelo som do microfone e esse som é amplificado e joga para a caixa. Entra num ciclo aqui, chama microfonia. E é gostoso, né? O que a gente faz quando dá microfone? Hoje no louvor a gente estava ensaiando, deu microfonia. E eu estava lá atrás, a gente não sabia o que microfone, o que era. A gente entra em desespero, porque a gente quer resolver aquilo rapidamente. Tem que ter uma solução. E qualquer evento, se o técnico de som, a pessoa que está responsável pelo som, deu microfonia, todo mundo olha para o cara assim. Que cuida, né, cara? A bobeira aí. E os bons técnicos, a primeira coisa, você tem um monte de botão. Deu microfonia, ele pega o volume geral. Não adianta ficar procurando. Depois você vai procurar.
é algo que irrita, você não aguenta, tem que ser resolvido. E o grande perigo é quando a gente está exausto de tanto desprezo, de tanta zombaria, a gente buscar uma solução que não seja o próprio Deus. Esse é o grande perigo. E aí, a gente quer buscar o conforto. Vem a zombaria, vem a microfonia, aquele barulho que dói, entra lá no cérebro, parece que faz uma curva lá dentro. Você quer voltar à área de conforto. Você quer voltar à área que você não estava sofrendo. Então você vai lá e regula novamente e acaba. Que gostoso, que bom. Só que algumas vezes não é possível voltar à área de conforto. Porque para voltarmos à área de conforto, a gente vai ter que abrir mão de valores, de verdades. Vamos ter que aceitar o erro, aceitar o pecado, ser, entre aspas, tolerante. Não é a palavra da moda hoje? A igreja, se você fala sobre família, não, você está errado. As pessoas odeiam por princípios, porque nós cremos em princípios. Então a gente fala, eu não quero ser odiado, eu não quero ter inimigos. Então a gente abaixa os nossos padrões e começamos a aceitar o pecado, aceitar o erro, aceitar um nível moral baixo. Então, o grande perigo e o conselho do salmista, seja inconformado, não se conforme para suportar a exaustão. Não pegue nenhum botão e tire a microfonia. Mesmo que aquilo fica atormentando você, você não aguenta, suporte. Não se conforme. Não rebaixe o seu padrão. Não mude. Romanos 12, versículo 2, o que fala? Qual que era a exortação de Paulo? Diante de tanta coisa boa que Deus fez a nosso favor, o que Paulo falou e exortou os irmãos de Roma? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformem pela renovação da vossa mente, para que aí vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis. Não se conformar quando é conforto, puxa, eu topo. Mas a ideia de não se conformar, e o apelo, tanto do salmista, mas de toda a Bíblia, é não se conformar em momentos que a pressão, é como se você estivesse dentro de uma panela de pressão e você não aguenta mais. Então, nessa hora que nós somos provados, é não se conformar, não abaixar, não abrir mão da sua fé, daquilo que você crê a respeito de Deus. Quantas pessoas... Tanto no Antigo Testamento, Daniel não se conformou. Uma lei, quando tocasse, a bandinha tocasse lá, tinha que prestar culto à estátua de Nabucodonosor. Não se conformou. Os amigos de Daniel não se conformaram. Jeremias não se conformou diante de homens que falavam no templo que o tempo que eles iam ficar na Babilônia era 2 anos, não era 70 anos como Jeremias falava. Ele não se conformou. O peregrino que ama a Deus não se conforma. Não muda o seu padrão. Não altera o seu padrão somente para ser aceito. E isso é sério. Isso vai trazer para nós algumas situações que vai ser muito difícil. No trabalho, ainda no trabalho dá para... você fica um pouco isolado lá, não faz parte da galera, o pessoal não te chama para algumas coisas, você é desprezado. Mas e na escola? Aqui a gente não tem situações de jovens, temos alguns jovens somente da escola, mas no Brasil a maior parte das igrejas são jovens, que são assim tementes a Deus, servem a Deus, mas quando entram numa universidade, eles vivem uma pressão tão grande, e aquela pressão de fazer parte do grupo, e passam a ser desprezados e zombados, simplesmente porque amam a Deus e vivem uma vida íntegra e reta. E alguns deles naufragam, porque eles aceitam se conformar, e abrem mão daquilo que é tão precioso na vida deles.
O que a gente viu hoje? Então, o salmista, no Salmo 123, ele fala que como o peregrino deve enfrentar o raterismo. Como que você e eu devemos enfrentar essa pressão, essa zombaria, esse desprezo, a hostilidade, a agressividade, simplesmente pelo fato de crermos em Deus. Como que nós devemos enfrentar? Primeiro, olhe para o alto, mirar em Deus. Segundo, apenas espere. Terceiro, mantenha sua confiança em Deus, naquilo que Ele é no caráter dele. E depois, não se conforme, seja sempre inconformado. Não tente buscar um escape para ficar mais suave a coisa, ficar mais leve, ficar mais fácil. Mantenha o seu padrão de fidelidade a Deus. Algumas coisas a gente deve se lembrar, que a gente viu hoje. Em toda a história, o povo de Deus é o único povo que sobreviveu a tamanhas hostilidades. Sempre. Os povos que hostilizaram já não são mais nada. Alguns impérios que perseguiram tanto o povo de Deus foram achados centenas de anos depois, alguma coisa pequena da cidade deles. E a nação de Israel e a igreja sobrevive até hoje. Levante os olhos, olhe para Deus e sempre para a sua palavra. Na palavra você vai conhecer o Deus que se revelou, Deus se mostrou, Deus se apresentou. Não crie um Deus na sua cabeça. Não crie na sua cabeça promessas que Deus nunca fez. Não adianta você pensar, não, eu vou pensar positivamente e isso vai acontecer. Se não está na palavra, é burrice e é frustração. Sempre espere o sinal de Deus. Espere. Não se afaste, não se acomode para ficar confortável. Vai chegar uma hora que Deus vai dar o sinalzinho. E as outras pessoas não vão enxergar esse sinal, porque não tem intimidade com Deus. Mas você que tem intimidade com Deus, você vai perceber os sinaizinhos de Deus. E se eu perguntar para vocês, talvez a gente ficasse até amanhã cedo, compartilhando os sinais que Deus dá para nós. Que pessoas muitas até da igreja não conseguem reconhecer, mas você percebe coisinhas que acontecem, aquelas santas coincidências, coisinhas pequenas, que você percebe que são sinais de Deus que vão nos encorajar. Eu estou contigo. Vai agora, espera um pouquinho, sai para lá, confia em mim, está tudo sob meu controle. São sinaizinhos de Deus que Deus fala bem baixinho no coração, que muitas vezes até você no meio de uma multidão somente você consegue perceber, as outras pessoas não conseguem. E aí você fica rindo que nem bobo, e as pessoas vão falar, o que aconteceu? Nada não. Aí você está lá angustiado alguma coisa, você para, lê um versículo bíblico, é justamente aquilo que vem ajudar o seu coração. Ah, Deus, por quê? Quem já se divertiu com isso? Como é gostoso ter esse Pai que está assentado sobre todas as terras, no céu, sobre todo mundo. Alguns alertas aqui. Pode ser que alguns de nós, algumas vezes, agimos do outro lado. Então, seja afável e hospitaleiro. Não hostilize pessoas, principalmente os filhos de Deus. Podemos ser hostilizadores, agressivos. E principalmente se a pessoa está desenvolvendo uma caminhada boa com Deus, e aí surge a inveja. Você se lembra, Eduardo, volta lá, no versículo 4. Estamos exaustos de tanta zombaria de quem? Dos orgulhosos. De tanto desprezo de quem? Dos arrogantes. Deus tem condenação para quê? Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao arrogante. A ideia não é que Deus fica lá e o arrogante quer fazer uma coisa, Deus não deixa. A palavra de Deus resiste é Deus coloca no chão. Aquele cara que eu sou bonzão. A ideia de resistir é Deus chega e amassa no chão.
Zombaria e desprezo provém de um coração que é orgulhoso e arrogante, e o destino é ser amassado por Deus. Então, muitas vezes, eu, como filho de Deus, eu posso estar zombando de outro irmão ou de outras pessoas. Eu posso estar sendo hostil a essas pessoas. E isso reflete o quê? Reflete, coloca para fora a qualidade do meu coração, que está cheio de arrogância, que está cheio de orgulho. E eu vou tratar diretamente com Deus. Não vai ser a polícia, a justiça, o Ministério Público. Não vai ser isso que vai tratar comigo. Pode ser que até que eu na minha hostilidade, eu só consiga mais cargo, mais dinheiro, mais bens. Mas eu vou tratar com Deus. E Ele vai me colocar meus bens, minhas famas, lá embaixo. Então, se eu zombo de alguém, ou se eu desprezo alguém, eu estou revelando o meu coração. E vou ter que tratar com Deus. Então vamos lá voltar naquela lá, o alerta. Seja afável e hospitaleiro. Não hostilize pessoas. Não importa quem seja, pode ser o seu inimigo. Não hostilize. Principalmente os filhos de Deus. E uma das coisas assim que a natureza pecaminosa faz, e a falta de sabedoria, e a estultice está ligada ao coração da criança, nós que temos filhos, já, mesmo que eles são pequenos, nós temos que ajudá-los a não desenvolver esse coração arrogante e soberbo, que não hostilizem as outras crianças, que sejam afáveis, que sejam hospitaleiros. Eu já teve casos assim de crianças serem agressivas aqui, mas uma das coisas que é característica do grupinho de crianças que nós temos aqui é a facilidade com que eles têm de ser hospitaleiros e afáveis. Qualquer criança nova que chega aqui, eles agregam. Isso é fantástico. Apoie isso, encoraje. Deus parabéns. Mas fique alerta, se em algum momento você vê que eles estão agindo com agressividade e tem prazer naquilo, tirar sarro e zombar por causa talvez de uma roupa, de um defeito, de alguma coisa que a criança tem uma dificuldade, repreenda. Isso é proveniente de um coração soberbo e orgulhoso que vai trabalhar com Deus. Se for necessário discordar, se você não concorda com aquilo que a pessoa falou, se aquilo está errado, discorde no mundo das ideias. Nunca no âmbito pessoal, nunca no atacando a pessoa. Ah, você fez isso, você falou isso, é um idiota. Isso é o que mais a gente vê. Ah, você é um asno. Ora, o que você falou está errado. A Bíblia talvez tenha uma outra proposta. Talvez é falta de conhecimento da pessoa. Mas nunca ataque a pessoa. E com palavras dóceis. Né? Palavra que edifique, que transmite graça. É o apelo de Paulo lá em Efésios. E olha aqui um bom conselho. Até o insensato, aquele que não sabe nada, que não aprendeu nada ainda na vida, até o insensato passa por sábio, por inteligente, quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Então, algumas vezes fica quieto. Amém? Desafio, né? E ao mesmo tempo um consolo. E olha, gente, vai piorar. O mundo jaz no maligno e essa pressão, antes as perseguições eram mais físicas. Agora a perseguição é ideológica, está afetando o nosso coração, a nossa mente. E faz com que a gente sinta vergonha. A pressão é tão grande contra igrejas, contra pastores e contra o fato de serem crentes. É uma zombaria e um desprezo tão grande que a gente está tentando achar uma solução. Essa semana, vários órgãos evangélicos no Brasil fizeram um manifesto contra essa rateirização contra os cristãos. Contra esse ódio gratuito, sem razão nenhuma, que é fruto de um humanismo, de uma ideologia pagã e anticristã. Que no passado matou milhares, que no passado colocou cristãos pendurados em postes e serviram de iluminação, que colocou cristãos, moças e crianças para serem engolidos, devorados por leões. Então, esse processo já está grave
mas vai piorar. E vamos não se conformar, vamos manter a nossa inconformação, não vamos se moldar, não vamos abaixar o nosso nível para sermos mais aceitos e mais amados, mais quistos. Amém?